Olá, turma! Bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Ivane Souza e por hoje, sexta-feira, vamos dar início a mais uma videoaula da disciplina de Ciências. E hoje nós iremos dar continuidade a mais um sistema do corpo humano, aonde vamos explorar sobre o sistema locomotor. Então, desde já, convido a todos vocês a pegarem o livro Módulo 2, Disciplina de Ciências, lá na página 33, aonde vocês vão encontrar justamente essa página aqui, tá? Módulo 2, Disciplina de Ciências, página 33. Vamos lá dar início? O sistema locomotor é o último sistema do módulo 2 que iremos estudar. Então, desde já, prestem bastante atenção para que em seguida vocês possam realizar a atividade. Vamos lá! Estudamos que o corpo humano possui várias partes e cada parte do nosso corpo desempenha uma função diferente para que o nosso organismo possa funcionar de uma maneira perfeita, lógico que com os comandos do sistema nervoso. Vamos dar um exemplo. O que possibilita o movimento do nosso corpo é a junção do sistema muscular com o sistema esquelético, aonde vai dar movimento e sustentação ao corpo humano. A locomoção dos animais vertebrados, inclusive nós seres humanos, depende da ação conjunta dos ossos, músculos e articulações. Além disso, juntos eles dão forma e estrutura ao nosso corpo. O sistema locomotor nos permite realizar diversos tipos de movimentos, como por exemplo, andar, caminhar, saltar, pular, nadar e entre outros tipos de movimentos. Como a tia havia falado, o sistema locomotor, para funcionar perfeitamente, ele precisa da ação conjunta dos ossos, músculos e articulações. A tia vai explicar um pouco sobre cada um para que vocês possam entender o porquê que o sistema locomotor precisa de cada um deles, tá? Vamos iniciar falando sobre os ossos. Os ossos são brancos, duros, rígidos e um conjunto de ossos formam o esqueleto, que é o que temos, aonde ele tem como função sustentar, dar movimento e também proteger os órgãos internos, tá? Como por exemplo, nessa parte aqui da minha região do tronco, eu tenho as costelas. E as costelas, elas protegem o coração e os pulmões. Então, podemos dizer que os ossos também protegem os órgãos internos. Assim como temos um outro exemplo, o crânio, que é um osso que fica localizado na cabeça. E ele tem também a função de proteger o cérebro, não é verdade? O esqueleto de uma pessoa adulta tem aproximadamente 206 ossos, tá? De uma pessoa adulta. Mas quando nascemos com aproximadamente 306 ossos, ou seja, 100 ossos a mais. E a partir do momento que vamos crescendo, nos desenvolvendo, esses ossos vão se unindo e acaba diminuindo a quantidade de ossos que tem no nosso corpo, devido por começar a permitir os movimentos. Que tal a gente lembrar de alguns nomes de ossos que compõem o nosso corpo, hein? Vamos lá? Vamos iniciar pela cabeça. A cabeça possui vários ossos. Um deles é o crânio, a mandíbula e o maxilar. Repitam junto com a tia. Crânio, mandíbula e maxilar. Nessa parte do nosso tronco, a coluna vertebral
é o centro, é o eixo central do nosso corpo, aonde ela tem como função sustentar o nosso corpo, tá? A coluna vertebral é formada por 33 vértebras, tá? E ela está dividida em 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares. E também temos o sacro e o cóccix. Vamos lá falar dos ossos aqui no meu tronco. No tronco eu tenho a clavícula, tá? Que é esse ossinho aqui, clavícula, repitam com a tia. Aqui atrás temos escápula, escápula. Aqui, como a tia havia falado, temos as costelas, temos 12 pares de costela, uma de um lado e a outra de outro. E o que faz a divisão dessas costelas é um osso que fica bem no meio, aonde ele é chamado de externo. O externo é que divide as 12 costelas de um lado e as 12 costelas de outro. Agora vamos falar sobre os ossos do nosso braço. No antebraço eu tenho apenas um osso, aonde ele é chamado de húmero. Já no meu braço eu vou ter 2 ossos, o superior e o osso inferior. O osso superior ele é chamado de rádio e o osso inferior ele é chamado de una. Então repitam junto com a tia: húmero, rádio e una. E para formar as mãos temos mais de 30 ossos, aonde um deles são carpo, metacarpo e as falanges, que são os ossos dos dedos, tanto das mãos como dos pés. Nas nossas pernas apresentam ossos longos, ossos grandes e ossos bem resistentes, como por exemplo, o maior osso do corpo humano fica localizado na coxa, aonde ele é chamado de fêmur. Aí vai vir o joelho, que é a patela, que faz a divisão da coxa com a perna. E na perna temos 2 ossos, um mais fino e um mais largo. O mais fino é chamado de fíbula e o mais grosso é chamado de tíbia. E os ossos dos pés são tarso, metatarso e as falanges. Não esqueçam, os ossos das mãos são carpo, já os ossos dos pés são tarso, beleza? Alguns ossos também têm em seu interior a medula óssea amarela e a medula óssea vermelha. Esta última atua como uma espécie de fábrica de células do sangue. E para que o nosso corpo se movimente, é necessário que os músculos estejam ligados aos ossos. Por isso, eles são chamados de músculos esqueléticos. Andar, correr, pular, saltar, todos esses movimentos são realizados graças aos músculos. No corpo humano, existe aproximadamente 600 músculos, aonde eles são encontrados de tamanhos e formas diferentes. Eles trabalham de 2 formas. Eles podem se contrair e relaxar. No livro de vocês tem uma imagem representando alguns músculos, tá? E dando a função deles, como por exemplo, aqui, o músculo do pescoço, ele tem como função movimentar a cabeça para o lado e para o outro, para cima e para baixo. Os músculos dos ombros, ele tem a função de levantar e de baixar. Aqui no braço temos o músculo bíceps, que é essa parte aqui da frente, de cima, na verdade, e tríceps, que é essa parte de baixo. Bíceps e tríceps. Na nossa barriga
temos os músculos abdominais, né, reto abdominal, aonde ele tem como função no movimento da respiração. Os músculos da coxa têm como função dar movimento às pernas, assim como músculos da canela têm como função mover os pés para baixo e para o lado. Músculos da panturrilha levantam o calcanhar e apontam os dedos dos pés para frente, auxiliando no equilíbrio. Os músculos, eles não trabalham sozinhos. Eles precisam da ajuda dos ossos e das articulações, junto com o sistema nervoso, para que possa realizar os movimentos. O que são articulações? Articulações é a união de dois ossos ou mais, como por exemplo, aqui. Se eu realizo esse movimento, existe um ponto de articulação, como por exemplo, eu tenho o húmero, um osso, eu tenho o rádio e eu tenho a una. Então, bem aqui é um ponto de articulação, onde eu tenho a união de três ossos. E a tia falou que a articulação é a união de dois ossos ou mais. As articulações, elas podem ser móveis, semimóveis e imóvel. Móveis é quando tem o total movimento, como os braços e as pernas têm total movimento. Já semimóveis é quando tem pouco movimento, como exemplo, a coluna vertebral tem pouco movimento. Já imóveis é quando não tem nenhum movimento, como por exemplo, na cabeça. Na cabeça eu tenho vários ossos ligados ao crânio, mas eles não realizam nenhum movimento, mas possuem articulações. Por quê? Porque são a união de dois ossos ou mais. Então, a articulação pode ser móveis, semimóveis e imóvel. E os músculos, eles podem também ser classificados de acordo com seus movimentos, como por exemplo, voluntários e involuntários. Voluntários é quando você tem o total controle do movimento que está sendo realizado, como andar, correr, saltar, falar. São movimentos que você realiza com seu controle. Já os movimentos involuntários são aqueles que você não tem controle, como por exemplo, o processo da digestão, a nossa respiração, quando a gente fica arrepiado com algo, quando começamos a salivar devido a gente querer comer algo, algum alimento gostoso, saboroso, não é verdade? Então, esses movimentos são involuntários, não depende da nossa vontade. E então, crianças, de acordo com essas informações, agora é hora da atividade. A atividade de vocês está na página 36, na página 37, e ao concluir a página 37, vocês irão fazer uma leitura, que é uma revisão sobre esses últimos conteúdos que estudamos, e em seguida você vai realizar apenas essa questão aqui da página 38, tá? Apenas essa, após concluir a página 36 e a página 37. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a tia que a gente resolve esse assunto, tá? Então a tia vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!